pessoal, aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 367. Zhu-Hao, ao ver Yaman se aproximando, se desesperou, lamentando como poderia ter esquecido de um trabalho muito urgente no escritório e que não era para Seher esperar por ela e tals. Yaman, ao entrar, quis saber por que Seher estava sozinha, perguntando pela amiga. Seher respondeu que a amiga não voltaria e resolveram ir embora. Quando Seher se aproximou do carro e abriu a porta, encontrou margaridas, mas pensou na coral dizendo que eles eram como pântanos e queriam cobrir com flores e tals. Yaman naquele momento disse que ela gostava de margaridas e por aquele motivo ele comprou, mas Seher, sendo Seher, agradeceu com cara de boca. Quando chegaram em casa, Yaman pediu que conversassem um pouco porque percebeu que ela estava chateada. Pronto para responder o que ela gostaria de perguntar, porém Seher agradeceu dizendo que queria descansar um pouco e foi para o seu quarto. Lá, ela pensou no momento em que foi salva pelo tudão na cozinha e da conversa que tiveram, mas as palavras da Zhu-Hao não saíam da cabeça da menina. E a Semin contou que a responsável por tudo foi a mãe, deixando-a em choque. A menina ainda disse palavras muito duras, e agora a cena vai ficar pior e vai tentar suicídio. Eita! A Dalit quis saber se deveria levar as margaridas que Seher havia recebido do tudão para o quarto, dizendo que elas eram lindas e queriam levantar o ânimo dela. Porém, Seher dispensou, pedindo que a Dalit as deixassem na cozinha. E a Dalit estranhou. Após levantar-se, se assustou com o fantasminha do Yaman, que disse estar na hora de falar, pois via que o problema era ele. E após trocarem olhares, Yaman disse que as margaridas sempre foram especiais para ela e que ela nunca rejeitaria. Ele disse que ela não queria as flores porque partiram dele. Ele também disse que ou ela se lembrou de algo que a deixou tensa ou involuntariamente ele a perturbou. Yaman queria falar sobre o que aconteceu, porém naquele momento Seher lembrou das palavras da coral que pediu que ela não confiasse no Yaman, enfim, nas palavras e ações dele. Em seguida, Seher disse ter sentido muito se o ofendeu e que ela sabia que ele teve um belo gesto, porém ressaltou que aquilo a fez sentir-se mal e que talvez tenha sido influenciada por um sonho que teve. Em seguida, muito estranha, disse que iria ver Yusuf e saiu. Yaman ficou muito pensativo e desconfiado quando o Muro das Lamentações se aproximou dele e perguntou se ele estava com algum problema. Quando ele não está, Jenger? Pelo amor de Deus! Yaman disse que algo estava perturbando Juma Marruá, mas não sabia o que era, e Jenger disse que Seher deu muitos passos na direção dele nos últimos dias e falou na possibilidade dela achar que estava indo rápido demais, deixando-a ansiosa. Mas Yaman disse que achava que era mais do que aquilo, porém deixou claro que o que quer que estivesse na mente dela, ele iria descobrir e resolver. Em seu quarto, Seher lembrava das palavras do Yaman e tão logo sentou, disse que precisava saber o que tinha acontecido, mas não sabia como. Logo depois, Seher foi para a cozinha tentar extrair informações da Dalit. Discretamente foi feita a abordagem, mencionando que não lembrava de nada, do casamento e da vida dela lá. A Dalit disse que não era para ela se punir, que logo Deus a ajudaria a lembrar. Seher disse que se perguntava sobre seu primeiro ano de casamento e naquele momento Yaman se aproximou ouvindo tudo. Seher perguntou como era a relação deles, dizendo que a Dalit deve ter sido uma testemunha. Porém, naquele momento, a Dalit lembrou de quando Yaman foi até eles fazer um pedido. Ele deixou claro que apenas ele responderia às perguntas da Seher sobre o casamento deles, não importando qual fosse a pergunta, e que o doutor disse que era especialmente necessário para o tratamento dela. Após lembrar desse pedido, a Dalit disse que o que acontecia entre duas pessoas ficava entre elas e que não cabia a ninguém comentar sobre aquilo. A Dalit disse que seria melhor Seher perguntar ao Yaman,
pois ele responderia melhor e que seria melhor para o tratamento dela, e que o doutor havia dito aquilo. Seher murmurou, se perguntando sobre o Aziz Beigado ter dito aquilo. Em seguida disse em pensamento que não tinha outra escolha a não ser perguntar a ele. E Amã, que tinha ouvido toda a conversa, também em pensamento, disse que ele estava certo, que ele era o problema. Seher foi buscar o celular no escritório e, ao vir Yaman com a camisa semi-aberta, ficou saltitando, apavorada. 1 minuto de silêncio para essa palhaçada. Ela dizia que não sabia que ele estava lá e blá blá blá. Até deixou o celular cair e quando ambos pegaram o aparelho juntos, Yaman disse que ela não precisava se arrepender, pois lá também era o quarto dela. Pois é. Em seguida, ela perguntou se a cicatriz no peito dele era uma ferida de bala e rolou o insight do tiro que ela deu nele. Yaman, ao voltar para o presente, disse que sim, mas que não foi como os outros e que aquela era a única lesão que ele nunca esqueceria pelo resto da vida dele. E Seher quis saber se tinha sido porque ele retornou dos mortos. Yaman respondeu que às vezes não era a extensão da lesão que importava, mas quem tinha causado e como se curou. Em pensamento, Yaman disse que ela foi quem atirou nele e depois o curou, mas que não podia dizer a ela. Logo depois, perguntou se ela precisava de algo dele, mas Seher disse que o Suf havia deixado o telefone apenas, mas ela tinha encontrado e saiu. Duigu enquadrou Yasemin psicopata por conta do desaparecimento da mãe e gostei dos tapas. E roubaram a cena do Zia e de Florzinha, pois é, o momento jardinagem foi com Seher e Yaman hoje. Seher se preocupava com a força que Tudão fazia com a mão queimada, dizendo que ele não estava curado, perguntando se doía, mas Yaman disse que estava bem, pedindo que ela não se preocupasse. Seher sentia frio e Tudão tentava amenizar ajeitando o casaco da menina e fez até um lacinho para presente, pois é, e ainda murmurou que ficaria frio, desestabilizando a garota. E logo que abaixou para continuar os trabalhos, em pensamento, Seher pediu para se recompor. Ela pedia para se armar de coragem e perguntar a ele naquele momento. Depois de um tempo se perguntou sobre Zitar, dizendo que tinha o direito de fazer aquelas perguntas. Depois de olhar muito para ele, Tudão perguntou o que havia acontecido e Seher, com um sorriso canto de boca, disse que ele ficou sujo. Como ele limpava o lugar errado, Seher colocou a mão no rosto dele e limpou, deixando o clima romântico. Depois Yaman ajudou Seher com suas mãos a plantar e lembrei de Ghost. Yaman contou várias coisas que aconteceram com os dois no período do casamento, mas em um dado momento Seher levantou querendo saber mais. Yaman repetiu que foi o que ele disse, que eles eram teimosos, mas Seher quis saber mais, falando que talvez a ajudasse a lembrar. Yaman lembrou da omelete que fizeram para Yusuf, que ele aprendeu e que ganhou dela no sabor quando Yusuf teve que julgar. Em seguida, Seher disse que apostava que tinha ganhado aquela, mas Yaman disse que ele ganhou e que a criança disse que ela ganhou uma vez para que ela não se sentisse mal, mas que a criança não pôde deixar de confessar, dizendo que tinha ganho outra também. Seher, frustrada, perguntou se não ganhou nenhuma aposta. Yaman disse que se meteu em muitas brigas e que lutou muito e que aprendeu a lei da vitória quando era pequeno, porque não podia se dar ao luxo de perder e que sempre estava sozinho em suas lutas. Yaman disse que a maior briga que já teve foi com ela ao lado dele, por eles, e que não foi fácil se tornarem nós, mas que fizeram. Ele disse que se voltassem no tempo e ela perguntasse se ele escolheria aquela vitória final ou a vida dele inteira, ele os escolheria sem hesitação. E assim terminou o episódio cheio de emoção, pois é. E amanhã, Yaman vai jogar tudo no ventilador, mas tudo indica que irá contornar a situação, pois é. Serrezinha se apaixonou pela segunda vez, mas quem não se apaixonaria? Sera comprou uma passagem só de ida, mas eu acho que não será dessa vez. Seher irá perguntar se tentou matá-lo, coisas de Zuhal provavelmente.
Yaman dirá que tudo que parte dela é bom para ele. Exemplos: um vaso na cabeça, tiro, bomba, tudo que é maravilhoso para Nazaré no roteiro, pois é. Ufa! Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.